Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para a nossa live. A nossa live sobre áreas verdes e biodiversidade, um olhar para o núcleo PCJ. Nós temos aqui nossos convidados que vão falar um pouquinho sobre a atuação de cada um na nossa região, tá? E eu gostaria de convidar, então, meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, eu sou bióloga, sou mestre em biologia animal e doutoranda pela Exalc, em ecologia, e também sou membro do Fórum Popular da Natureza aqui do Núcleo PCJ. Tá? Eu vou convidar a Thalita Gantos, ela vai falar um pouquinho sobre o fórum para a gente. Tudo bem? Oi, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Thalita, eu faço parte do Fórum Popular da Natureza. Para quem não conhece, nós somos movimentos sociais, nos organizamos, né? Diversos movimentos sociais, comunidades indígenas, organizações da sociedade civil, entidades sindicais, acadêmicos, ecologistas, coletivos ambientais, organizações feministas, juventude LGBT, enfim. Somos uma multidão de pessoas organizadas e comprometidas com a luta pela preservação da natureza e pela interrupção da destruição planetária, que a gente sabe que é um projeto do capital. E a gente se organiza em diversos territórios, então nós territorializamos a luta por entendermos a dimensão e a importância da luta a partir do lugar em que a gente vive, construindo a política a partir dos nossos territórios. E aqui especificamente estamos no núcleo PCJ, das bacias PCJ, que são as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E a gente aproveita essa live para fazer um convite a vocês para virem somar nessa luta. Existem várias pautas que nos unem em todos os territórios ao redor dessa bacia e justamente por compreendermos a importância de organizar a luta pelo conjunto de bacias hidrográficas, já que somos todos um ecossistema interligado, então qualquer influência que a gente exerce na bacia, em algum ponto da bacia, como, por exemplo, um barramento hídrico, alguma contaminação, tudo isso vai influenciar em cadeia, bem como toda essa destruição planetária que a gente está vendo dos biomas, da natureza, a destruição da floresta amazônica impacta na nossa vida, na crise hídrica, em todos os outros territórios no Brasil. Então, esse é um convite para vocês virem somar nessa luta, porque temos muito ainda para construir. Obrigada e ótima conversa para vocês. Obrigada, Thalita. Pessoal, então, eu vou convidar a professora Kátia Ferraz. Ela é bióloga, mestre em psicologia e doutora em ecologia aplicada, professora doutora da Exalc, da USP, e coordenadora do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação da Fauna. Ela vai falar um pouquinho sobre essa relação entre nós e a biodiversidade de um modo geral, e também vai falar sobre um projeto que o laboratório está desenvolvendo. Com você a palavra, professora Kátia, fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todes. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz com essa oportunidade. E eu gostaria de começar a minha fala trazendo duas imagens. Eu acho que já pode colocar minha apresentação, por favor. Isso. Então, eu gostaria de começar trazendo duas imagens sobre áreas verdes e biodiversidade, para começarmos aí a nossa conversa. Então, uma primeira imagem é esta, que é uma imagem de uma área verde mais natural, aqui, representando a nossa Mata Atlântica, com a sua complexidade e com a sua biodiversidade, né? Muitas espécies habitando esse tipo de área verde. A segunda imagem de área verde é esta, que eu gostaria de trazer, representando aí um ambiente muito mais familiarizado para muitos de nós, né? Então, nós também temos aqui uma área verde, mas não tão natural quanto a anterior, e uma área verde permeada por um ambiente nada verde, né? Um ambiente humano, né? Um ambiente edificado. Então, uma área verde que faz contato com esse ambiente não verde e humano,
mas que também tem aí a sua biodiversidade. Então, espécies animais também habitam essas áreas verdes, algumas já não ocorrem mais, naturalmente, essa biodiversidade em áreas verdes não naturais ou mais modificadas é uma biodiversidade um pouco mais empobrecida, né, com algumas espécies que já não existem mais nesse tipo de ambiente. Esses dois ambientes, esse mais natural, este mais modificado, possuem muitas diferenças entre si. Mas para as espécies animais, para a espécie da fauna, tem um fator que é crítico, que é exatamente a presença das pessoas nesse tipo de ambiente mais modificado, no nosso ambiente humano. Se nós temos espécies da fauna que ainda habitam essas áreas verdes em ambientes modificados ou mais humanizados, e se nós temos tantas pessoas habitando esse local, é natural que encontros entre pessoas e fauna aconteçam. E é exatamente baseado nesses encontros que eu vou focar a minha fala, num fenômeno que vem acontecendo muito frequentemente na maior parte das cidades, não só do estado de São Paulo, mas também do Brasil como um todo, principalmente nas áreas mais modificadas por nós, seres humanos, que é o que nasce desse encontro entre pessoas e fauna, que é a interação humano-fauna. Então, nós queremos, eu gostaria de trazer uma imagem, né, para vocês, para a gente começar a entender exatamente o que significa essa interação humano-fauna, que é uma foto que eu fiz, né, essa é a entrada do meu ambiente de trabalho. Então, aqui vocês podem observar pessoas, né, chegando nesse local, possivelmente estudantes, e vocês podem observar também aqui um representante da nossa fauna, né, nesse caso, um sagui de tufo preto, que é um animal exótico para a nossa região, ele não deveria estar aqui em Piracicaba, mas já existe, já ocorre, já habita esse tipo de ambiente. Então, deste encontro entre pessoas e entre animais, nasce essa interação. Então, essa interação, ela pode ser uma interação positiva, ela pode ser uma interação negativa, ou ela pode ser uma interação neutra. Eu posso imaginar que essas pessoas, ao chegarem nesse local, se encantam de ver uma espécie animal e observam e sentem um relativo bem-estar, e isso eu poderia chamar de uma relação positiva para as pessoas. Mas eu posso imaginar que se de repente esses animais se sentirem ameaçados com a aproximação dessas pessoas e manifestarem um tipo de comportamento que coloca em risco o ser humano, essa interação que aparentemente pode ser positiva, pode se transformar numa interação negativa. Ou eu posso imaginar que, ao passar por aqui, essas pessoas podem oferecer um alimento, que é um alimento não natural para o sagui, então, buscando alimentá-lo, de repente com uma bolacha, uma banana, que muitas pessoas fazem com boa intenção, mas que para o animal isso não é bom. E se isso acontece, então essa interação, que poderia ser neutra, pode passar a ser negativa para o animal. Então, nós temos, dependendo da forma como esse encontro acontece, dependendo do que decorre deste encontro, nós temos efeitos, consequências, tanto para o animal como para as pessoas, dentro do que nós chamamos interação humano-fauna, e isso está dentro de um tema que nós estamos trabalhando, que tem exatamente esse título, Coexistência Humano-Fauna. E a principal questão que nós temos dentro deste tema é buscar entender como a gestão da interação humano-fauna pode permitir, pode fazer com que pessoas e fauna coexistam, coabitem um mesmo tipo de ambiente. Então, nós podemos ter, por exemplo, né, aqui uma interação que aparentemente é muito positiva, uma pessoa contemplando, fotografando um sagui, mas eu posso, de repente, né, olhar para cá e perceber, né, que essa interação talvez não seja tão positiva, com o animal adentrando um ambiente de trabalho humano, né, fazendo uso aqui de uma alimentação não natural para o animal, ou então situações como essas, onde eu já percebo um agravamento dessa interação, né, então animais invadindo esses espaços,
interagindo com alimentos não saudáveis para o animal. E aí, o que eu posso concluir de tudo isso é que essas situações desses encontros humano-fauna, na maior parte das vezes, eles revelam uma potencial situação de conflito, de problema. E problema esse que precisa ser cuidado. Por isso que nós trabalhamos nessa questão do entendimento do porquê isso acontece e como nós podemos gerir essa interação humano-fauna. Olhando para esse conjunto de imagens, a gente percebe que isso não está acontecendo só com saguis, isso não está acontecendo só na Exalc. Muitos de vocês devem ter exemplos e histórias para contar, de encontros com animais em ambientes não naturais, como aqui, né? Um gambá numa roda de um veículo, um gambá atrás de uma mesa de um escritório próximo de um transformador, um ouriço descansando na garagem de uma residência, um tatu atravessando o asfalto, enfim. Todas essas fotos ou essas ocorrências, elas mostram para nós que esses encontros entre humanos e fauna, eles têm se tornado cada vez mais frequentes, isso tem envolvido várias espécies, vários ambientes e vários tipos de interação. Então, isso é fato, mas não só para Piracicaba. Aqui é um caso de um exemplo no município de Piracicaba, então aqui num condomínio, esse é um caso que foi amplamente noticiado, né, de uma onça parda que foi flagrada por uma câmera de segurança, passando pela porta, né, de um condomínio, num ambiente nada natural, num ambiente nada verde para o animal. E naturalmente nós percebemos que isso é uma potencial situação de conflito, uma interação negativa para a onça, para as pessoas, e que nos leva a uma pergunta. Será que, de quem é essa casa? Quem chegou primeiro? Essa casa é de quem, né? Essa casa é dessas pessoas que moram aí? Essa casa é da onça? As pessoas chegaram e a onça chegou depois? A onça estava aí, as pessoas ocuparam essa área, esse ambiente que era natural? Então, aqui eu quero aproveitar e estimulá-los a assistir, na verdade, esse evento que está gravado, que foi um evento recentemente organizado pelo Departamento de Fauna da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que discutiu exatamente isso, reunindo vários profissionais, vários especialistas para conversar sobre a casa é de quem, como podemos compartilhar esse tipo de ambiente. E aí eu queria ampliar um pouco o nosso olhar para a bacia do PCJ. E quando nós fazemos uma busca dentro dos municípios da bacia, é muito comum e muito frequente encontrar várias reportagens que relatam ocorrências de animais dentro de municípios. Então, nós temos aqui Jacaré, em Paulínia, Lobo-Guará, em Jundiaí, Preguiça, em Valinhos, Cachorro do Mato, em Nova Odessa, e assim por diante. Então, esse é um fenômeno que ocorre em todo o nosso território, né, no caso aqui do nosso território de interesse, que é a bacia. Mas por quê? Esses encontros entre humanos e fauna estão cada vez mais frequentes. A resposta para essa pergunta, ela é complexa, e eu gostaria só de lançar algo aqui, de pincelar esse assunto, convidando vocês a fazerem uma viagem comigo muito rápida, né, um olhar no tempo e no espaço. Então, nós estamos olhando agora para a nossa bacia, no ano de 1984, então, nós temos aqui, em tons mais escuros, mais verdes, as áreas verdes da nossa bacia, e nós temos aqui, nesse tom mais ocre, mais cru, nós temos as áreas que são áreas urbanas, as cidades. Então, 1984, essa era a visão da paisagem que nós tínhamos. No ano de 2000, reparem nos limites dos municípios, então, principalmente neste eixo aqui, e próximo a Piracicaba, o que é que acontece à medida que a gente caminha? Então, 1984, 2000 e 2020. Então, o crescimento dessas áreas urbanas, a expansão desse limite urbano, a porção do território que nós passamos a ocupar, ela aumenta visivelmente, principalmente nos últimos 20 anos. Se nós olharmos isso ano a ano, isso ainda é
é mais gritante essa mudança. Então, é natural que se nós estamos ocupando uma área muito maior e nós estamos indo em direção a ambientes mais naturais, a áreas mais verdes, é natural que esse encontro entre nós e as espécies da fauna ocorram de uma forma mais frequente. E aí eu queria convidar vocês a olhar para o município de Piracicaba, então prestando atenção também, aqui está o limite do município, essa área mais urbanizada, a área mais rural, e aí 1985, o ano de 2000 e o ano de 2020. E recentemente nós tivemos ocorrências de onças pardas ocorrendo nessa região, que é uma região recentemente ocupada. Então, lá em 1985, nós não tínhamos, essa área ainda era uma área verde, e hoje ela é uma área densamente ocupada por pessoas, por casas, e são áreas onde esses animais passam a aparecer. Eu queria chamar a atenção para um outro ponto importante nesta imagem. Vou voltar a 1985, eu gostaria que vocês olhassem para essa região, que representa uma área verde do município. Eu gostaria que vocês olhassem a mudança que essa área sofre à medida que o tempo passa. Então, no ano de 2000, a gente tem uma redução muito grande dessa área verde, né? E no ano de 2020, praticamente, nós não temos mais área verde aqui. Então, todas essas mudanças que nós, seres humanos, estamos ocasionando na paisagem com as nossas ocupações urbanas, ampliando essa nossa ocupação territorial, explicam muitas das mudanças que nós estamos vivenciando e que nos ajudam a entender por que é que espécies animais aparecem hoje dentro de áreas urbanas ou em cidades. Bom, esse olhar sobre essas interações, então nós chamamos de gestão da interação humano-fauna, é isso que nós estamos procurando fazer, desenvolvendo algumas pesquisas, alguns projetos que eu gostaria de mostrar um pouco para vocês. Então, nós tivemos em 2014 uma primeira experiência publicando esse guia, esse manual. Ele está disponível para download no portal de livros abertos da USP, ele é totalmente gratuito, e nós fizemos um estudo dentro da Exalc. Então, olhando para a fauna, né, aqui tem uma brincadeira, né, nós chamamos de bichos da Exalc, né, mas bichos animais, né, de fauna. Então, quais são, como vivem, né, e como nós podemos lidar. Então, mais do que trazer informações sobre esses animais, esse guia apresenta também o que nós chamamos de regras de convivência, que nos ajudam a interagir com as espécies da fauna sem afetá-las negativamente e sem nos afetar negativamente também. Então, são boas práticas para a coexistência. Então, o que fazer e o que nós não devemos fazer. Muitas dessas espécies que estão nesses guias são espécies que ocorrem em todo o território da bacia do PCJ, então eu entendo que esse é um material de fácil leitura e que pode ajudar cada cidadão, cada gestor a olhar para essa interação e buscar boas práticas de convivência. Um outro material que muito em breve estará à disposição também de forma gratuita é um novo guia que nós estamos trabalhando, que tem o apoio da Prefeitura do Campus Luiz de Queiroz. Então, nós faremos um guia de coexistência para todos os campi da USP, da Universidade de São Paulo, cumprindo aí com um compromisso social, divulgando essa informação e ajudando na gestão municipal e estadual da fauna. Também esse material muito provavelmente será útil para todos os municípios, porque as espécies de fauna e as interações são praticamente as mesmas. E, mais recentemente, agora, na semana passada, nós lançamos um projeto que eu gostaria de divulgar aqui e gostaria de me colocar à disposição para contatos, para parcerias, que é o projeto que nós estamos chamando de Projeto Vizinhos Silvestres. Ele é um projeto de extensão universitária, ele é um projeto que vai ser desenvolvido para fora da universidade, né, em parceria com a sociedade e com outros atores. É um projeto coordenado por mim e pelo meu colega, o pesquisador Silvio Marchini, também pesquisador do meu laboratório da Exalc, e ele tem alguns diferenciais. Então, primeiro, esse projeto foca
exatamente nessa interação entre pessoas e entre fauna. Não é um projeto de pesquisa com fauna, é um projeto que foca a interação, exatamente como ela acontece, como nós podemos influenciar positivamente essas interações para que impactos negativos não sejam gerados nem para as pessoas e nem para a fauna, e que nós possamos ter aí uma coexistência humano-fauna mais justa, mais equilibrada, ou menos desgastante. Então, esse projeto será desenvolvido no município de Piracicaba, mas tudo que será feito aqui poderá ser replicado em qualquer outro território. Então, qualquer outro município, qualquer outro território, território da própria bacia, pode fazer uso da metodologia e dos resultados. Então, nós faremos um mapeamento, distinguindo o que é um espaço dentro do município ou dentro desse território, por exemplo, um espaço urbano, um espaço periurbano, que é essa faixa de transição entre o que é mais urbano e o que é menos urbano ou mais rural. A partir desse mapeamento, nós exploraremos dentro de cada tipo de ambiente quais são as interações que acontecem, quais são as espécies de fauna que frequentam esses ambientes, como essas interações acontecem, são positivas, são negativas, como nós podemos buscar formas de geri-las. Então, uma vez que esse entendimento seja feito, seja possível, várias ações estão sendo planejadas e serão aplicadas para que essa gestão da interação humano-fauna, para que essa coexistência seja possível. Então, são ações de comunicação, de divulgação, de conhecimento, monitoramento participativo. Nós temos vários exemplos aí de oficinas, né, que poderão ser desenvolvidas em escolas, em praças públicas, em qualquer, num bairro residencial, num condomínio, em qualquer espaço de interação humano-fauna. E aí, dessa forma, então, nós estaremos buscando, né, trabalhar a gestão dessas interações para a coexistência. O interessante desse projeto, que eu acho que faz ele ser um projeto diferente e promissor, é que ele parte de uma parceria em 3 níveis, né? Então, nós temos dentro do projeto nossos parceiros da gestão da fauna local, no caso do campus Luiz de Queiroz, da Exalc, que é uma área verde no município, é um espaço de interação humano-fauna, é um espaço hoje onde muitos conflitos acontecem, mas também parcerias na gestão municipal. Então, nós temos nossos parceiros do município que integram o projeto e parceiros do Estado. Então, aqui, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, representada pelo seu Departamento de Fauna, é nosso parceiro, e também, né, trazendo aí uma contribuição de gestão de fauna a nível estadual. Então, acompanhe as novidades, né? O projeto acabou de ser lançado, então ele tem aí um caminho promissor e que eu espero que possa ser replicado e possa fazer sentido também para outros municípios na bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e me colocar à disposição aí para seguirmos conversando. Muito obrigada. Obrigada, professora Kátia. Nós temos algumas perguntas aqui, eu vou fazer as perguntas ao final dessa rodada, para que a gente possa ter um bate-papo com todos os participantes, tá bom? Muito obrigada, projeto incrível, sensacional. Nós teríamos agora a participação do veterinário Roberto, mas ele não pôde comparecer ainda, talvez ele ainda venha, ele está numa ocorrência. Então, eu vou convidar o Antônio Álvaro Buzo, para falar um pouquinho sobre a APA Tanquã. O Álvaro é biólogo e administrador de empresas, e ele é doutor em ciências pelo SENA, da USP. Atualmente, ele é gestor da APA Tanquã Rio Piracicaba, que é uma área de proteção ambiental aqui das bacias PCJ, e ele também é professor da Escola de Engenharia de Piracicaba. Muito bem-vindo, Álvaro, e te passo a palavra, então. Boa tarde a todos. Agradeço ao convite. Eu vou aqui, então, compartilhar uma breve apresentação.
Vocês conseguem ver minha tela? Sim, conseguimos sim. Só não está no modo de apresentação. Ainda não? Ainda não. Tá, eu vou então ter que mudar aqui, porque eu coloquei no modo de apresentação, mas ela não foi. Vamos ver o que consigo melhorar aqui. O modo de apresentação por aqui, ele não funciona, mas pode deixar dessa forma e Tá. a gente consegue ver. Consegue ver? Tá bom. Isso. Bom, então, trazer aqui algumas informações sobre algumas unidades de conservação presentes no baixo curso do Rio Piracicaba. Então, como o interesse é essa biodiversidade da bacia PCJ, né? Então, atualmente trabalho na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e trabalho na gestão de algumas unidades, né? E vou falar sobre algumas delas, né? Não todas as unidades de conservação que nós temos nesse baixo curso do Rio Piracicaba, mas apenas algumas delas. Então, inicialmente, acho que é importante esclarecermos o que são unidades de conservação. Então, unidades de conservação são territórios criados por lei, por atos dos governadores, por uma lei federal ou também pelos municípios, né? E tem uma delimitação, delimitada nessa lei, e ela possui características naturais relevantes que tornam importante a proteção dessa área, né? E de acordo com a Lei 9.985, que é a lei do SNUC, nós temos dois tipos de unidade de conservação, duas categorias. Uma seria a unidade de conservação de proteção integral, que tem o objetivo de preservar a natureza, permitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. E temos as unidades de conservação de uso sustentável, que são aquelas que têm objetivo de compatibilizar o desenvolvimento e a conservação da natureza. Nessa imagem, nós temos aí a delimitação da UGRI 5, que é a bacia que é a UGRI do PCJ, né? Nós temos aí os rios principais, né? O Rio Piracicaba, o Rio Capivari, o Rio Jundiaí, o Rio Atibaia. E aí do lado esquerdo, na região oeste, nós temos algumas unidades de conservação estaduais que ocorrem aí nessa parte final aí da bacia, né, que é para onde o Rio Piracicaba corre e onde ele se encontra com o Rio Tietê. Então aí em roxo e marrom nós temos a APA Corumbataí. Eu vou mostrar uma próxima imagem que aparece melhor isso, né? Em roxo nós temos aí a APA Corumbataí, em azul a APA Tanquã, em verde claro a APA Barreiro Rico, e duas manchinhas verdes mais escuras aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, aqui a Estação Ecológica Barreiro Rico e aqui a Estação Ecológica Ibicatu. Todas elas estão integralmente ou parcialmente dentro da UGRI 5, do PCJ. Eu vou trazer algumas informações sobre a APA Tanquã, a APA Barreiro Rico e as estações ecológicas Barreiro Rico e Ibicatu. Então, são unidades de conservação que são geridas pela Fundação Florestal, a gestão é responsabilidade da Fundação Florestal, que é um órgão da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. É importante também lembrar que nós estamos num processo de construção do plano de manejo dessas 4 unidades, a Estação Ecológica Ibicatu, a Estação Ecológica Barreiro Rico e a APA Tanquã e a APA Barreiro Rico. E é um processo que ganha muito caso haja a participação social, né? Então, nesse endereço aí do site que vocês têm aí na tela, é possível obter informações e as reuniões que são online são abertas para participação.
rapidamente, algumas informações sobre a Estação Ecológica Ibicatu. Ela foi criada em 1987, é uma estação ecológica pequena, ela tem apenas 76 hectares, e que é uma estação ecológica, né? Ela é uma unidade de conservação de proteção integral, ou seja, os recursos naturais não podem ser utilizados de forma direta, né? E ela permite a visitação pública apenas com objetivo educacional. Permite também pesquisa científica e o objetivo principal dela é a proteção, é a preservação da natureza, né? Na Estação Ecológica Ibicatu, algumas de suas características com relação à fauna, por exemplo. Temos ali uma grandes populações, né, de palmito jussara. Temos uma grande população de jequitibá rosa, que eu creio que sejam as maiores e mais antigas árvores do município de Piracicaba. Estamos fazendo agora um levantamento de fauna, estamos redescobrindo, né, porque algumas já haviam sido listadas, né, a presença de várias espécies nessa estação ecológica, espécies nativas da nossa fauna. Temos também algumas espécies exóticas, como, por exemplo, aí, o javali. E temos mais de 200 espécies de aves, considerando a estação ecológica e o seu entorno imediato. A APA Tanquã Rio Piracicaba, ela foi criada em 2018, tem pouco mais de 14 mil hectares, e ela tem o objetivo principal de preservar essa região do Rio Piracicaba que forma o mini Pantanal. Tem também o objetivo de manutenção e melhoria da qualidade da água no Rio Piracicaba, né? E o que é uma APA? Uma APA, ela já é um outro tipo de unidade de conservação, uma unidade de conservação de uso sustentável, onde o objetivo é assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. São normalmente áreas extensas, né, e abrangem propriedades públicas e também propriedades privadas. No caso da Estação Ecológica da APA Tanquã, ela é composta basicamente por propriedades privadas. A APA Tanquã, ela apresenta uma grande diversidade, uma grande riqueza de aves aquáticas. Já foram identificadas 94 espécies de aves aquáticas, sendo que algumas vêm da Europa, dos Estados Unidos, passam um tempo aí no Tanquã, no mini Pantanal, e retornam, né? A APA Tanquã, ela propicia um importante serviço ambiental. Ela propicia a melhoria da qualidade da água do Rio Piracicaba. Então, a água entra com uma qualidade e sai com uma qualidade melhor, desaguando no Rio Tietê. A Estação Ecológica Barreiro Rico e a APA Barreiro Rico, ou melhor dizendo, a Estação Ecológica Barreiro Rico está dentro da APA Barreiro Rico, né? E a Estação Ecológica Barreiro Rico, ela foi criada em 2006, tem 292 hectares, basicamente protegendo floresta estacional semidecidual. A APA Barreiro Rico, ela já foi criada em 2018, junto com a APA Tanquã, e tem cerca de 30 mil hectares. Uma das características dessas duas unidades de conservação, é que nessa região ocorrem 5 espécies de primatas nativos aqui do interior do estado de São Paulo. É uma das poucas regiões no estado de São Paulo onde essas 5 espécies são encontradas juntas. Inclusive, essa espécie aí do meio, que é o muriqui, e é o maior primata das Américas. Ela também presta, essa APA Tanquã e a Estação Ecológica Barreiro Rico também prestam um importante serviço ambiental, né? Que seria, elas estão localizadas numa área de recarga do aquífero Guarani, então possibilitando a recarga desse importante aquífero. Bom, era basicamente isso que eu tinha para apresentar. Nós podemos tirar algumas conclusões rápidas sobre o que foi falado aqui, né? Que essas unidades de conservação, as APAs Tanquã, Rio Piracicaba, a APA Barreiro e a APA Barreiro Rico, e as estações ecológicas Barreiro Rico e Ibicatu,
Elas abrigam importante biodiversidade, representativa do interior do estado de São Paulo, mas elas também prestam importantes serviços ambientais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da nossa região. Então, era isso que eu tinha para trazer. Agradeço o convite novamente e me coloco à disposição para questões e para conversa. Obrigado. Muito obrigada, Álvaro. É muito importante a gente saber sobre as unidades de conservação que nos cercam, né? Principalmente pelas informações que a professora Kátia também trouxe, né? Que essas áreas, muitas vezes, elas estão diminuindo de tamanho e a gente acaba tendo muito mais contato com essas espécies que ocorrem nessas áreas, né? Tem algumas perguntas também para o Álvaro, eu vou deixar para nossa segunda rodada, assim como as perguntas da professora Kátia. Agora eu convido a Fernanda Moraes é engenheira agrônoma e ela é pesquisadora colaboradora do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária em Educação e Conservação Ambiental. Esse núcleo é o núcleo que possui o projeto Corredor Caipira, conectando paisagens e pessoas. A Fernanda vai falar um pouquinho sobre o projeto para a gente. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Olá, então, muito boa tarde a todos, a todas e todes. Estou achando barato esse todes, que bom que a gente está adotando a diversidade nas nossas falas, né? A gente está falando aqui de coexistência entre humanos e não humanos, e entre nós humanos a gente tem que celebrar essa diversidade também. Queria então compartilhar uma tela aqui. Jéssica, você consegue trazer para mim? Agradeço muito pelo convite. Eu acho que esse espaço da gente popularizar a discussão ambiental é extremamente relevante, né? Num contexto de crise socioambiental sistêmica, a gente precisa unir as forças com o nosso povo, né? Não é uma luta elitizada, é uma luta de base que implica aí na garantia das vidas nossas e das futuras gerações. Não é trivial. E da gente aprender a separar a briga de luta, né? Lutar não é crime. E aqui a gente vê vários guerreiros. Muita alegria estar com vocês agora à tarde. Então, esse é o nome do projeto que eu vim apresentar para vocês, o projeto Corredor Caipira, conectando paisagens e pessoas, que é realizado por um núcleo de cultura e extensão em conservação e educação e conservação ambiental da Exalc, e é realizado pela FEAL, que é a Fundação de Estudos Agrários do Luiz de Queiroz, com patrocínio da Petrobras. Esse foi um edital da Petrobras Socioambiental, da linha Floresta e Clima, do ano de 2019. Ele demorou para sair, e quando saiu, começou a pandemia. Então, já nos colocamos num grande desafio de executar um projeto de 24 meses, pensando de um modo bastante complexo, né, a questão ambiental. A gente não acredita que o simples plantio, a simples restauração vai resolver. Se fosse resolver, se fosse fácil assim, a gente não teria problemas, né, de áreas não preservadas na nossa região. Mas não, a gente tem que fazer o que a gente coloca como mote, a conexão de paisagens e pessoas. A gente tem que trazer educação junto, a gente tem que trazer plataformas de políticas públicas e outras discussões para a gente crescer juntos. Então, a gente tem uma equipe de comunicadores, de técnicos, de conselheiros. Eu fiz questão de trazer a carinha de alguns deles aqui, primeiro por agradecer, estou substituindo eles estão em campo. Então, o Germano Chagas, a Luciana Cavalcante, o Gilei, o Henrique, o professor Edson, que é o coordenador do projeto, e a Karine Faleiros, que também está aqui junto conosco nessa iniciativa. Se você vê a carinha deles, acolham, conversem, perguntem, que são pessoas que estão à frente dessa iniciativa também. Queria, antes de falar o que a gente faz, falar um pouquinho do nosso contexto local, para ajudar a entender como que a gente está pensando a conservação ambiental no nosso território. Primeiro, alguns dados do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável aqui de Piracicaba, onde a gente encontra, talvez esteja um pouquinho pequena essa tela, mas essa parte azul maior é a identificação da quantidade de cana-de-açúcar que nós temos aqui na região, na zona rural de Piracicaba, e de pastagem é o segundo bloquinho aqui. Então, dá para ver que
A agricultura de a monocultura de larga escala é o que domina a nossa zona rural. De pequenas propriedades é a maior quantidade aqui na nossa região. Propriedades médias é a média quantidade e grandes propriedades é a menor. Mas as grandes propriedades são 51% do nosso município, né? Então, nossa zona rural é caracterizada por grandes propriedades, grandes áreas, né, latifúndios, mas mesmo assim temos muito ainda propriedades pequenas. E aqui é interessante a gente perceber que essa parte mais vermelhinha aqui são os nossos passivos florestais, né? A gente tem aqui a nossa área urbana e aqui a parte da zona rural. É muito deflorestada a nossa região, né? De uma área total de APP e reserva legal, nós temos a necessidade de recuperação de mais de 21 mil hectares. E aqui é a região do projeto, então a gente vê a área de influência direta do projeto. Esse município maior aqui é Piracicaba, e aqui são os outros 3 municípios vizinhos, né? E a gente dá para perceber o impacto da cana, que é esse verde mais claro, e esse rosinha mais do ladinho, nessa cor bege, já é o pasto. Então, a gente tem essa dominância da nossa zona rural, dessas grandes áreas, que são desertos de biodiversidade, né? São principalmente a cana, que possui o fogo como uma prática histórica aqui na região, são áreas de pouquíssima biodiversidade. E aqui a gente pode ver a parte do rio Piracicaba e o rio Tietê, que também fazem influência direta no nosso projeto. Então, o que a gente está propondo com o projeto Corredor Caipira? É um termo que a gente está chamando de agroecologização territorial, ou seja, a construção coletiva de ações que consigam integrar os benefícios ecológicos, sociais, culturais e produtivos dentro da localidade, né? Então, não é uma linha de restauração, não é uma linha de apoio e justiça social, uma linha que integra essa complexidade. E a área de abrangência direta são os municípios de Piracicaba, São Pedro, Anhembi, Santa Maria da Serra e Águas de São Pedro. E áreas de abrangência indireta, Avaré, Analândia, Botucatu, Charqueada, Corumbataí, Guareí, Ipeúna, Itatinga, Itarapina, Pardinho, Rio Claro e Torre de Pedra. Faço questão de pontuar os municípios, porque nós estamos circulando nesses territórios, né? Estamos falando com as prefeituras, então é importante, se você está nos ouvindo, a gente vai e tiver interesse pelo projeto, a gente pode entrar em contato ou entrar em contato conosco. Quais são os eixos de ação? A gente tem um grande eixo de ação de diagnóstico socioambiental, de implantação florestal e agroflorestal, do desenvolvimento de um banco ativo de germoplasma, já vou falar um pouquinho mais, uma frente de políticas públicas de educação e comunicação. Para a gente falar, então, do diagnóstico socioambiental, a gente precisa levantar as áreas prioritárias para a restauração, visando melhorar a conectividade da paisagem. Para isso, os critérios são a conexão de fragmentos relevantes, o interesse e participação de agricultores e agricultoras, o apoio logístico, o interesse da comunidade e o potencial multiplicador. Então, aqui é a área de abrangência direta, né, do projeto, que esse azul mais escuro, e a área de abrangência indireta, o azul mais claro. Aqui são as 2 APAs, né, acho que o companheiro que falou anteriormente estava comentando da APA do Tanquã, Rio Piracicaba e do Barreiro Rico, que é essa dimensão laranja aqui dentro da nossa área de influência direta. Aqui a gente vê a Serra de São Pedro, a APA Piracicaba, Juqueí e Mirim, e a APA Corumbataí e Botucatu. Dá para a gente perceber que, depois numa outra imagem, que tem um grande bloco de vegetação dessas 2 pontas, e realmente onde está concentrada a cidade de Piracicaba, existe uma tendência de deflorestação muito grande. Dando um foco, né, esse círculo aqui maior na nossa área de abrangência direta, esse próximo slide, que a gente tem, então, a parte urbana da cidade de Piracicaba, e aqui as APAs, né, e a Fazenda Barreiro Rico e Tanquã, como áreas de extremo interesse de promoção de conexão. E por que a gente precisa conectar essas áreas verdes, né? Para a dispersão de semente, para a dispersão genética, para que a fauna e a flora possam circular, para a manutenção da flora e da fauna.
E o exemplo de análise de conectividade da paisagem. Então, aqui é só uma ideia didática para a gente conversar do trabalho que está sendo realizado. Esse bloco A ilustra os fragmentos, né? Alguns fragmentos florestais. A gente está usando um método que chama teoria dos grafos. Ele traduz cada uma dessas áreas em pontos. Então, no bloco B, ele traduziu as áreas de remanescentes florestais em pontos. E aí, a gente faz um estudo, né, da circulação de animais que andam, por exemplo, 150 metros ou até 500 metros. Então, no bloquinho C, é a possibilidade de conexão florestal a partir da dispersão de animais que circulam até 150 metros. Então, a gente vê 1, 2, 3 possibilidades de conexão nesse estudo do bloco C. Já no D, animais que circulam até 500 metros, a gente vê uma única possibilidade de integração. E quanto mais esses animais possam circular, maior a garantia de sustentabilidade da vida deles também, né? Então, o diagnóstico socioambiental tem um grande esforço de trazer informações junto às prefeituras, de trazer a Secretaria de Meio Ambiente para o diálogo, de perceber como é que estão as ações de restauração dos municípios. Então, o nosso déficit florestal é de 28,7 mil hectares de APP, né, de áreas que são, pelo nosso Código Florestal, de obrigatoriedade de restauração. Então, a gente, né, por meio do projeto, visa formar corredores agroecológicos que conectem importantes fragmentos florestais para a conservação da fauna e da flora nesse território que a gente acabou de visualizar. E a gente tem, né, a ideia de implantar 45 hectares de florestas e agroflorestas. Ou seja, é muito pouco o potencial de ação do projeto se a gente for olhar em termos de dimensão de áreas. Por isso que a gente está fazendo um esforço bem cirúrgico de identificar essas áreas no território que possam ser multiplicadoras, que possam ser uma oportunidade da gente estimular a própria sociedade a observar e aprender e a crescermos juntos. Os modelos de restauração, né? Então, o uso de espécies nativas regionais, acho que isso é uma coisa bastante interessante, com foco na conectividade de paisagem, na conservação da fauna e da flora. Modelos de conservação agroecológica, ou seja, áreas demonstrativas que valorizem e fortaleçam a cultura caipira local e o uso produtivo e econômico das áreas. Ou seja, onde é possível a gente fazer produção de cultura alimentar coexistindo com a floresta, vai ser também aplicado o sistema agroecológico, além da restauração ecológica, com esse esforço do que a gente está chamando do BAG, já vou falar um pouquinho, achei que fosse o próximo, mas não é. Aqui é mais um estudo que está sendo feito, a gente pode ver esses vários pontinhos da região de abrangência direta do projeto, na qual tem uma diversidade. Esses pontos mais azuis são onde são blocos de 50 hectares, né, que a gente dividiu por potencial priorização de áreas agrícolas para serem convidadas a participarem do projeto como beneficiários. Então, a gente entende que nessa região de Anhumas, perto do curso dos rios, a gente tem nota 0, ou seja, tem grande potencial de restauração por si só, não precisa de uma intervenção externa, né? Já que nessa parte mais vermelhinha, onde está São Pedro e Águas de São Pedro, a gente já tem uns pontinhos vermelhos, que é a nota 2,8, que é ruim. Quanto maior a nota, maior a necessidade de restauração. Só que aqui a gente fez um critério de que quanto pior a nota, maior a necessidade de restauração. Mas foram consideradas as áreas com menos de 20% de fragmentos, ou seja, as áreas com menos de 20% de fragmentos não foram consideradas, porque quando o fragmento está muito sem vegetação, a capacidade de restauração vingar e a capacidade das florestas se manter é muito mais difícil. E aos fragmentos florestais com maior de 60% também foram desconsiderados, porque ali já tem uma biodiversidade necessária para aquele fragmento ter sucesso. Então, dentro desses critérios todos, a gente desenvolveu, então, esse mapping anterior, onde vão estar as áreas focos. Agora, tem o seguinte, esses são os critérios ambientais, só que eles não são o suficiente. E essa é o pulo do gato, acho que o projeto vem trazer de aprendizagens.
porque a próxima etapa é a gente cruzar esses indicadores ambientais com os sociais. Ou seja, qual é aquele agricultor interessado, que já é engajado, que a comunidade entende que ele é um agente transformador local. Então, essa é a próxima etapa do projeto. A Kátia está colocando aqui, tem muitas coisas. Não, eu estou vendo que a gente vai sair daqui precisando amarrar alguns outros encontros. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui eu acho que eu já tinha. Esse aqui é um mapa interessante, porque uma das estratégias, levantando já essa questão social, é identificar as iniciativas agroecológicas da região. Então, também estão sendo mapeadas os grupos de consumo responsáveis, as áreas de agricultores orgânicos, as lojas orgânicas, né? E isso está fazendo parte aí do nosso banco de dados para a gente também utilizar isso como agentes de educadores, como agentes de transformação no território e para participar conosco de todas as atividades de formação. E tem essa parte do Banco Ativo de Germplasma, que visa a conservação genética de até 20 espécies florestais nativas com relevância econômica e ecológica, ou seja, nós estamos produzindo mudas nativas com matrizeiros da região e buscando 20 diversidades aqui no território. Então, aqui é um mapa para a gente ilustrar que os matrizeiros do Jaracatiá já foram identificados, né? Como a gente não quer produzir no viveiro uma clonagem igual de todos os indivíduos, a floresta ela é muito biodiversa geneticamente também, então a gente identificou os matrizeiros do Jaracatiá. E aqui da canafístula, aqui tem só 2, mas a proposta é que a gente faça de 20 espécies nativas da nossa região, essa produção da produção de mudas para conservação genética também. E aqui o viveiro lá do IPF, que é o nosso parceiro para a produção das mudas nativas. Então, essa frente de educação do projeto, né? Nós estamos já terminamos o primeiro ano do projeto, vamos iniciar o segundo, o projeto tem 2 anos, e agora tem essa frente de educação bastante forte, com as oficinas e os cursos, e quero aqui fazer bastante barulho com esse assunto, porque com a pandemia a gente teve que fazer todas as adaptações de oficinas online, e a gente precisa de engajamento, precisa que a comunidade perceba, né, a relevância, que a gente ocupe esses espaços de diálogo de fato, né, que seja popular também de fato, para que a gente tenha a pertinência que o patrocinador exige, né? Não adianta a gente mobilizar recursos, adaptamos para o contexto da pandemia e não temos público, não, vamos lá, curtem as nossas páginas, vou passar os endereços todos para vocês participarem também. Então, nas oficinas, a gente tem como público a sociedade em geral, e os cursos são voltados para educadores, tem uma frente de gênero também interessante dentro desses cursos, envolver os estudantes e técnicos e agricultores. A gente já passou por uma construção do Balaio das Mulheres, que é um encontro de cultura local e agroecologia, e acho que é bem interessante também comentar que a gente está buscando desmistificar a questão da cultura caipira como essa cultura do atraso, como essa cultura, né, da pessoa que não tem propósito e nem compromisso socioambiental. A gente quer entender, não, o caipira ele é antenado, ele usa drone, ele faz estudos de restauração, ele é LGBT, que é mais, ele está conectado com as discussões de mais relevância da nossa sociedade, né? E acho que essa questão do gênero vem muito de encontro nesse sentido. Então, o engajamento das pessoas, das comunidades, instituições, por meio da realização de um processo educador dialógico e da articulação permanente de políticas públicas para a agroecologização local. Eu acho que isso é interessante. Quando a universidade se propõe a fazer um trabalho de extensão universitária, não pode ser mais um projeto de colonização, né? A gente tem que sentar juntos. Quantos anos que esses agricultores não estão aí no território? Quanto que eles têm para nos ensinar? Como é que a gente põe eles juntos numa mesa para aprendermos e construirmos futuros juntos? Convergências possíveis, né, da dimensão já de políticas públicas. A gente está fazendo aí toda uma conversa com algumas prefeituras para alinhar o nosso projeto com pagamentos por serviços ambientais. Piracicaba já tem lei de pagamentos por serviços ambientais, então apoiar a construção de relevâncias desses pagamentos. O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, a gente está conversando também diretamente com esses indicadores.
fomentar as hortas e agroflorestas urbanas, né? Apesar da a gente tem um foco na zona rural, mas a dimensão caldo humano está extremamente concentrado na dimensão urbana, então a gente considera também essas áreas. O Plano Nacional de Alimentação Escolar, o Plano Municipal de Arborização Urbana e o Plano Municipal de Educação Ambiental. Então, são algumas das articulações que a gente já vem realizando aqui no nosso território. Da comunicação, agora sim, a gente tem a página do Facebook, no YouTube do Corredor Caipira, os podcasts na plataforma de SoundCloud, o Instagram do projeto e o site do Corredor Caipira com muito conteúdo, com os mapas, com os resultados das oficinas já realizadas. Eu acho que tem aqui um compromisso muito grande de não só a gente sentar e conversar, mas vamos, a partir dessa conversa, tirar uma diretriz, vamos apontar isso, como é que fica no indicador, vamos trazer isso, materializar historicamente na comunicação pública para a sociedade, que tudo isso retorne, de fato, para a sociedade, não seja um projeto vazio que começa, termina e ninguém sabe o que aconteceu, mas que ele gere um legado, especialmente de informação. Então, eu convido cada um e cada uma para entrar nesses espaços, além de nos ajudar a dar engajamento para essas páginas, também da gente ocupar essas páginas, trazer o debate, trazer as questões e participarem dos encontros. Os eventos realizados, aqui eu trouxe alguns, a gente teve uma parceria bastante interessante com a Escola do Legislativo, aqui em Piracicaba, então já falamos um pouquinho de hortas e agroflorestas urbanas, como é que a gente constrói políticas públicas de agroecologia. Aqui foi uma sequência de 3 encontros só de políticas públicas, a Rede Balaio, que vai continuar suas estratégias de diálogo online, e a gente tem um encontro agora dia 8/7, às 14h30, às 16h30, o segundo encontro sobre diálogos e métodos participativos de implantação de hortas demonstrativas, ou seja, participação não é só sentar junto, não é só convidar as pessoas, tem técnica, tem forma, tem propostas, né, que possam ser incrementadas para que as pessoas de fato participem. Então, dia 8/7, estejam conosco. E outro convite delicioso, venham conosco no concurso fotográfico. O primeiro lugar é um passeio de balão aqui na Serra de São Pedro. O segundo lugar, né, eu tenho um primeiro lugar do júri técnico, um primeiro lugar do júri popular, e até o 20º lugar a gente tem kits personalizados e alguns brindes. Até o dia 5/7, ou seja, tem mais 2 dias para vocês se prepararem, não precisa ser foto profissional, pode ser foto amadora também, e é uma forma também da gente se aproximar da população, da gente trazer as pessoas, as crianças, os jovens, para estar conosco nesse tema tão caro para nós aqui, desse nosso território. Termino com essa imagem do Muriqui, que eu acho que, né, como o companheiro anterior já falou, o Antônio, gente, eles não falam, né? E eles têm 1.200, só tem 1.200 muriquis, né? Tem uma população baixíssima, com alto índice de extinção. Então, por eles, né, por todo o nosso berçário de avifauna que nós temos aqui no Tanquã, a gente precisa reconhecer, reverenciar esses animais, né, apoiar essas existências, que cada um de nós possamos ser um agente protetor e transformador do nosso território. Então, fora Bolsonaro, vacina para todos, vamos continuar nas nossas ações de solidariedade, né, a pobreza está também ascendendo aqui nos nossos territórios, então termino com essa mensagem também de um pedido de a gente continuar, essa crise toda não vai nos derrubar, e a gente vai sair dessas mais fortes. Muito bom, Fernanda, muito obrigada. Projeto incrível também, eu acho que é bastante complementar ao projeto Vizinhos Silvestres, da professora Kátia e de sua equipe. Podem trocar contato. Acho que vai ser muito interessante. Tenho várias perguntas também, vou deixar para o próximo ciclo, eu faço as perguntas para cada pessoa. E agora eu convido, então, para a gente finalizar essa primeira roda, o Jorge Bélix de Campos. Ele é engenheiro agrônomo e atual presidente da Associação Mata Ciliar. Ele já foi chefe da Casa de Agricultura de Pedreira,
membro conselheiro do Fundo para o Desenvolvimento Florestal do Estado de São Paulo e da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê das Bacias PCJs, entre outras representações. Muito bem-vindo, Jorge, e passo a palavra para você, então. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Só peço para vocês verificarem se estão me ouvindo, porque aqui a conexão nossa é péssima. Tudo bem? Inclusive, eu estou com uma assistência aqui do Samuel me ajudando, porque o negócio aqui é complicado, essa região que nós ficamos aqui. Mas a gente agradece muito, em nome da Mata Ciliar, esse convite. Estamos surpresos aí com essas apresentações. Alguns projetos a gente já conhecia, mas, assim, ouvindo ao vivo, né, os representantes, é muito gratificante a gente saber dessas iniciativas e do alcance disso daí. Nós precisamos disso, né? Como a Fernanda falou agora, nós precisamos, né? Estamos precisando, são ações que precisam estar sendo fortalecidas pela comunidade, né? E vamos tentar mostrar um pouco da nossa contribuição nesse trabalho também ao longo do tempo aí. Eu vou tentar colocar umas imagens, não sei se vamos conseguir, podemos tentar tentando aqui, tá bom? Então vamos lá. Tempo, por favor. Tranquilo. Estão vendo a tela? Está carregando. Agora foi. Jéssica, por favor. Foi sim. Estamos vendo. Legal. Tá. Bom, a Associação Mata Ciliar, a gente está aí na luta há algum tempo, né? Ela foi fundada em 1987 e ela tem como missão ser um meio promotor da qualidade de vida, através do uso sustentável dos recursos naturais. Eu não vou ficar entrando nos outros itens, né, para dar tempo da gente estar passando aqui, mas a gente poder desenvolver essas ações, todos os trabalhos que nós fazemos, nós nos dividimos aí no que a gente chama de coordenadorias, né, e algumas delas estão aí nesse quadro, né. Nós temos um centro de reabilitação de animais silvestres, que está dentro da coordenadoria de fauna, juntamente com o Centro Brasileiro para a Conservação de Felinos Neotropicais. Nós temos uma coordenadoria de flora, né, onde a gente centraliza aí as ações de restauração baseadas em viveiros de muda, e aí todos os processos para chegar aí num plantio, numa restauração mais eficiente. Nós temos uma coordenadoria de extensão rural, né, que trabalha diretamente com produtores rurais, buscando fazer uma interação com esses produtores e no entendimento de que, como eles detêm, né, a biodiversidade, os recursos naturais em suas propriedades, eles são parceiros fundamentais para que a gente possa efetivamente construir alguma coisa em benefício da fauna e da flora. E a Coordenadoria de Educação Ambiental, que permeia todas essas outras coordenadorias e as demais que a gente não está mostrando, como Coordenadoria Científica, Coordenadoria de Municípios, etc., fazendo aí as ações de conscientização, de sensibilização, de mobilização da comunidade. Nós temos uma atuação forte na bacia do Piracicaba, né, numa região do Sistema Cantareira, aqui na região de Jundiaí também, e alguns outros municípios que nós atuamos que não estão diretamente na bacia do Piracicaba, não, municípios do Circuito das Águas, onde nós atuamos aí junto às escolas, às prefeituras, proprietários rurais, e também com a questão de fauna, né, em parcerias com as prefeituras. Essas ações, né, elas são voltadas como eixo principal. O tema é água, né? A gente busca
fundamentalmente trabalhar os recursos hídricos dessa região, e nisso a gente vai desenvolvendo algumas ações, seja de saneamento rural, né, voltado aí para, pelo menos, nas pequenas e médias propriedades, dotar essas pequenas e médias propriedades de algum sistema de saneamento, né, que possa ser receptor aí de esgotos e ter um tratamento básico, pelo menos, para diminuir a carga poluidora dentro das propriedades e, com isso, nos mananciais formadores da bacia de Piracicaba também. Né? A gente busca ações de contenção de erosão através de bacias de acumulação, né, barraginhas ou bacias de captação, tem uma série de nomes, mas fazendo com que essas bacias elas sejam pontos de infiltração e recargas de aquíferos também. Nós buscamos, né, fazer um trabalho de monitoramento dos recursos hídricos através de uma gestão participativa, aí, de uma participação, principalmente dos jovens das áreas rurais, para que eles conheçam, né, fazendo a análise de paisagem de suas propriedades, ou na região onde estão localizados seus bairros ou as suas propriedades, entenderem o que está acontecendo, as mudanças, né, que ocorrem ao longo do tempo nesses municípios, nesses bairros, e com isso, obviamente, contribuem de alguma maneira para diminuir a pressão sobre os recursos hídricos daquela região. E uma série de oficinas, né, onde a gente tenta levar uma melhoria de qualidade de vida para as propriedades rurais, para as famílias dessas propriedades, agregando aí valor àquilo que eles já produzem, né, buscando incrementar aí a questão de trabalho e renda nessas propriedades, nesses bairros também. Na questão de flora, né, nós trabalhamos com a produção de mudas, são mais de 200 espécies aí da nossa região, tanto da Mata Atlântica como de Cerrado. A gente, ao longo dos anos, vem fazendo isso em várias unidades de produção, né, algumas desativadas, outras reativadas, e estamos, por exemplo, em Jundiaí, reativando um viveiro de mudas aqui na nossa unidade, onde a gente trabalha buscando, né, a parceria com proprietários, parceria com prefeituras, parceria com instituições, para o máximo possível de áreas possam ser restauradas. Né? Não é uma tarefa fácil, né? Hoje, mais ainda, né, com toda, não só a questão da pandemia, mas toda a questão econômica aí que atinge os mais variados segmentos, é um custo que não é barato, então, para o produtor rural, arcar sozinho com essa iniciativa não é fácil, isso obviamente desincentiva muito, mas a gente procura trabalhar mostrando a importância, né, não só para preservação, para conservação, para recuperação dos recursos que existem ali, mas principalmente para a melhoria da qualidade de vida dele próprio, né, da sua família e das comunidades no entorno. Bom, acho que a maior parte das pessoas que tem alguma ideia da Associação Mata Ciliar logo localizam a Mata Ciliar trabalhando com animais silvestres, né? Talvez pelo apelo que isso tem hoje e pelos absurdos que a gente vê, né, em questão de tráfico, em questão de maus tratos, etc., a questão de animais ela tem um retrato muito forte, né, e uma identidade muito forte com a Associação Mata Ciliar em termos de imagem. Nós temos um centro de reabilitação de animais silvestres localizado em Jundiaí. Nós estamos nesse local desde 95, mas o centro, o CRAS, ele está implantado desde 97, efetivamente funcionando. E nesses anos, esses números estão desatualizados, né? Mas são mais de 40 mil animais que passaram por aqui. A grande maioria desses animais, eles chegam, né, em várias situações, mas a grande maioria eles vêm por tráfico, né, comércio ilegal de animais silvestres. O conflito, né, estava ouvindo as falas anteriores, né, dos conflitos ou da interação da fauna com o ser humano.
e a gente vê que, infelizmente, o grande perdedor é a fauna, né, em todos os sentidos. Então, a gente tem a chegada hoje aqui, só para vocês terem uma ideia, de uma média de 25 animais por dia, né, num maior número aí dessa interação negativa, né? São animais atropelados, são animais caçados. Hoje aumentou muito, né, o número de animais que chegam com ferimentos por tiro e armadilhas, mas uma série de ações elas são feitas no CRAS, né, para que essa fauna possa chegar até nós, né? E também todo o processo que esse animal sofre para que ele possa retornar à natureza quando é possível. São as ações de resgate, o atendimento médico veterinário. Muitas vezes você chega a receber filhotes, né, que acabam órfãos, porque a mãe foi atropelada ou foi eletrocutada, ou em algum acidente ela chega viva, mas vai a óbito também. Então você tem todo um trabalho de maternidade aí com esses filhotes. A quarentena que é necessária, não só aquilo que é normal você receber e esse animal ficar um tempo em observação, mas principalmente hoje, novamente, com essa questão da interação da fauna com o ser humano, nós recebemos muitos, mas muitos animais com sérios problemas aí adquiridos por conta do convívio, né, ou do contato com animais domésticos, como, por exemplo, sarna, né? O número de espécies que vem chegando para nós afetadas por essa zoonose é muito grande. Desde cachorro do mato até sagui, passando por lobo-guará e outros animais que acabam vindo. Muitos vêm a óbito e a gente acompanha ainda nos seus habitats naturais aí, quando a gente tenta buscar esses animais, quando nós somos notificados, muitos morrem na própria natureza, né, afetados por essa doença também. O processo de reabilitação, ele é um processo penoso, né, para o animal, é longo, porque muitas vezes, como eu falei, esses animais chegam feridos, né, atropelados, com fraturas, etc., passam por um processo de recuperação e depois vão para um processo de reabilitação que muitas vezes demora meses, mais de ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da situação como esse animal chegou. Então, é uma estrutura que a gente precisa ter para que as várias espécies possam passar por esse procedimento, né? De aves a onça pintada, de tamanduá a cachorro no mato, cada um com seus recintos próprios, cada um com suas estruturas de adaptação, vamos dizer assim, próprias para que eles possam ter uma plena recuperação e retorno à natureza. E é óbvio que o melhor momento, né, aquele que deveria ser a consagração aí de um trabalho, é a soltura e eu poder fazer um monitoramento, saber se esses animais se deram bem na sua reinserção. Isso nem sempre é possível, né? Grande parte dos animais que chegam para nós acabam não retornando à natureza, porque eles acabam com sequelas, e isso aí dá uns 30%, 40% desses animais que não mais terão condições de retorno para a vida livre. Dentro ainda do trabalho de fauna, nós fazemos uma ação muito forte na conservação de felinos neotropicais. Nós trabalhamos com todas as espécies de gatos silvestres que ocorrem no Brasil e fomos responsáveis ao longo dos anos aí pela reprodução artificial da primeira jaguatirica da América Latina e da primeira onça pintada do mundo, né? É um trabalho que exige, né, parcerias e compromissos muito grandes, né, porque você envolve todas as instituições que possuem esses animais no Brasil em cativeiro, né, para que você tenha uma diversidade genética boa. Isso, infelizmente, está prejudicado, né? Nós temos uma população hoje desses felinos, principalmente dos grandes, né, muito em declínio, e isso é um sintoma aí do que nós vamos passando ao longo dos anos no país, né?
a degradação de habitats, a caça desenfreada e a morte desses animais e uma perda genética muito grande. Na educação ambiental, a gente vem trabalhando, né, há muito tempo com não só as escolas, mas com o público em geral, né, tentando fazer o envolvimento dessas comunidades, a sensibilização das pessoas através de ações que levem as pessoas a entenderem o ambiente onde vivem, mas principalmente a terem uma ação positiva nesse ambiente, né? A gente procura levar informações das mais variadas formas, seja através de teatro, palestras, exposições, jogos, mas principalmente fazendo com que as pessoas tenham participação direta nas ações dos projetos que nós desenvolvemos. Então, eu tentei passar de uma maneira rápida, né, algumas ações que a Mata Ciliar faz e vou estar à disposição também aí para que a gente possa conversar com todos que têm interesse nesses projetos. Muito obrigada, Jorge. Eu já visitei a Associação Mata Ciliar, é um trabalho muito importante também. Bom, então aqui a gente encerra essa rodada de apresentações, a gente vai dar início às perguntas que estão no chat. Eu só vou abrir para o Álvaro se despedir, que ele tem um compromisso e ele precisa se retirar agora. As perguntas dele, a gente então... eu envio para ele, ele responde as perguntas e caso ele consiga participar no dia 17 da nossa roda de conversa, ele também retoma essas perguntas. Pode ser? Sim, claro, pode ser, sim. Eu ainda poderia ficar mais uns 10 minutos, caso queira, né? Mas por volta das 4 horas eu preciso me retirar, mas de qualquer forma agradeço e continuo aqui até umas 4 horas. Depois a gente pode tentar se falar no dia 17. Ótimo. Então eu vou fazer as perguntas para você primeiro, pode ser? Pode, sim, claro. Deixa eu pegar aqui. Tem uma pergunta para o Álvaro. Foi feita pelo Henrique Ferraz de Campos. Ele pergunta: Álvaro, quando se fala em unidades de conservação de proteção integral, qual seria o raio de influência direta onde se deveria priorizar a restauração florestal? Bom, quando nós temos uma unidade de conservação de proteção integral, em algum momento nós precisamos, e também nas de uso sustentável, né, em algum momento nós precisamos fazer o plano de manejo dessas unidades. E no caso das unidades de proteção integral, esse plano de manejo ele tem que prever também uma zona de amortecimento no entorno da unidade. Então é feito um diagnóstico da unidade de conservação, do seu entorno. Esse diagnóstico vai envolver levantamento de fauna, levantamento de flora, levantamentos sociais, econômicos, né, e várias outras informações. E nesse estudo pode ser feito, por exemplo, um estudo da conectividade, como foi mostrado aí pela Fernanda, né, algo parecido. E esse estudo de conectividade pode mostrar pode embasar, né, a definição dessa zona de amortecimento. Aí, então, quando esse plano de manejo estiver pronto e essa zona de amortecimento definida, podem ser colocadas algumas regras, né, para essa zona de amortecimento. Mas é lógico que normalmente são propriedades particulares, né, e nós não podemos intervir, né, ter uma ingerência nessas unidades, nessas propriedades particulares. Mas é claro que nós podemos trabalhar o incentivo à restauração, a conexão de fragmentos, né? É basicamente isso. Espero ter respondido a pergunta. Respondeu sim. Tem mais outras duas perguntas. O Bruno Fernandes pergunta: como é possível trabalhar a conservação da área na APA Barreiro Rico e das espécies de primatas presentes diante do cenário de monocultura predominante e incêndios presentes? Essa é uma das perguntas. E a segunda pergunta é:
quais são as estratégias pensadas para a construção de uma política agroecológica territorial que compreenda uma nova economia, produtividade, saúde e preservação da biodiversidade? A primeira pergunta está na tela. Bom, com relação a essa questão da conservação da APA Barreiro Rico, né, e das espécies de primatas, eu não sou o atual gestor da unidade, né, mas eu converso com o atual gestor, né, nós conversamos diariamente, e a Fundação Florestal tem tido uma atuação bastante forte na área com relação à prevenção de incêndios florestais. Então, nós tivemos alguns grandes incêndios florestais naquela região, um no ano de 2012, o outro no ano de 2018. Esse daí do ano de 2018 não atingiu a Estação Ecológica Barreiro Rico, né? Mas esses dois incêndios atingiram importantes fragmentos de vegetação da APA. Nós temos esse cenário aí, né, de mudança climática, de crise hídrica, né, que torna, inclusive, a vegetação mais propensa a incêndio, né? Mas diversas medidas estão sendo tomadas lá na região da APA, incluindo, assim, uma parceria com proprietários rurais, com prefeituras, com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, tentando trazer todo mundo para principalmente para a questão de prevenção aos incêndios. E, além disso, existem brigadas de combate a incêndios já formadas e atuando diariamente na área da Estação Ecológica, principalmente, mas também na APA, né? Então, eu vejo que nessa região, os incêndios realmente são um problema bastante grande, mas com essa prevenção, a gente espera que qualquer incêndio ele seja rapidamente controlado. Com relação à monocultura, o plano de manejo está sendo elaborado, né, está sendo feito um diagnóstico, inclusive sobre essa questão da produção agrícola na APA, né, e esse diagnóstico vai poder mostrar quais são os impactos que essas culturas agrícolas podem ter na APA, e inclusive, né, alguns benefícios também, alguns impactos positivos podem ser trazidos por alguns tipos de cultura. Por exemplo, a produção florestal, né, ela pode permitir, em algumas situações, em algumas espécies, conexão entre fragmentos, né, mas tudo isso está sendo levantado nesse processo de elaboração do plano de manejo. A segunda pergunta, que também está aí na tela, né, aí é uma questão bem mais abrangente, né? Uma política agroecológica territorial que compreenda uma nova economia, produtividade, saúde e preservação da biodiversidade. Isso daí não depende apenas, por exemplo, do órgão gestor da APA, né? Isso é uma missão que deve envolver todos os atores, né? Por exemplo, prefeituras, empresas, proprietários rurais, todos devem se engajar na elaboração, na tentativa de se fazer essa mudança, né? E, na minha opinião, a construção do plano de manejo de uma APA é uma ótima oportunidade para se pensar isso e se discutir essa questão. Então, eu deixei o convite para que as pessoas participem dessas reuniões do plano de manejo, onde elas vão poder apresentar suas ideias, discutir as questões e contribuir para esse processo. Muito obrigada, Álvaro. Eu entrei em contato com o João Marcelo, que é o atual gestor da APA e da Estação Ecológica de Barreiro Rico. Ele ia participar hoje conosco, só que ele teve um imprevisto lá na APA, e ele disse que lá não pega sinal de celular, então é bastante difícil e ele não conseguiu estar presente. Mas no dia 17 ele já confirmou presença, ele vai estar na nossa roda de conversa, ele pode falar um pouco mais sobre a Barreiro Rico também, né, juntamente com o Álvaro. Muito obrigada, Álvaro. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, eu vou seguir as seguintes perguntas, de acordo com a ordem que
que me foi colocada aqui, perguntas para a professora Kátia, né? A Isabela pergunta, professora Kátia, a questão dos atropelamentos é bastante grave. Só em um mês, 33 animais morreram numa rodovia aqui em Campinas. O que podemos fazer com relação a isso? Bom, gostaria de agradecer, Isabela, pela pergunta. Realmente é uma questão muito grave e a nossa tolerância a uma situação como essa, na minha opinião, deve ser zero, né? E o atropelamento, ela é uma interação negativa para a fauna, sem dúvida nenhuma, né? O atropelamento hoje de animais silvestres em rodovias é considerado uma das maiores causas de perda de biodiversidade, e isso é realidade para o Brasil, tem vários estudos e vários dados mostrando isso, mas, então é negativo para a fauna, mas é negativo para as pessoas também. Nós temos uma questão ligada à segurança do usuário que transita por vias de responsabilidade do setor público ou privado, que estão em risco também pelo trânsito, pela passagem de animais por essas rodovias. Então, é de responsabilidade desse gestor, seja público, seja privado, garantir condições de segurança aos usuários e também de segurança à fauna. Então, existem e são muito conhecidas e bem implementadas e bem avaliadas hoje medidas de mitigação, né, dos impactos das rodovias, que são medidas que evitam o atropelamento, como a colocação de cercas, condução dos animais para passagens seguras de fauna, sejam inferiores ou superiores, sinalização, então tem uma série de medidas, e a responsabilidade por esse gestor é de implementá-las. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso? Cobrar, denunciar, exigir, né? Porque, assim, é inadmissível que em um mês uma rodovia seja responsável pela morte de 33 animais, e certamente aí pela colocação da segurança de muitas pessoas que transitam por essa via, né, colocação da segurança dessas pessoas em risco. Então, eu acho que há alguns anos atrás não se falava sobre isso, as alternativas não estavam tão disponíveis, a tecnologia não estava tão acessível. Hoje em dia, ao meu ver, isso é inadmissível, né? Então, e outra, o Ministério Público está aí, né, e ele tem apoiado, ele tem incentivado por meio dos seus recursos, né, quando esse responsável pela rodovia não cumpre com o seu dever, que é exigido por lei, o Ministério Público age, né, e o resultado é sempre muito positivo. E nós temos, assim, só para citar como um exemplo, algumas medidas que nós adotamos numa via vicinal pequena aqui que nós temos em Piracicaba, né, que divide áreas naturais, né, então é uma estrada que corta a Exalc, né, no meio, interligando um bairro ao município, e que tinha um alto número de atropelamentos. Essa rodovia foi monitorada por nós, esses dados foram colocados na mesa, os lindeiros e os responsáveis foram chamados, as medidas de mitigação para evitar esses atropelamentos, reduzir esse impacto, foram todas implementadas, e nós tivemos uma redução para quase zero do número de atropelamentos na via. Então, nós temos, assim, esse e outros exemplos de sucesso que nos motivam e nos estimulam a exigir, né, nossos direitos, e essas medidas, elas têm que ser implementadas, né? Então, aí a gente tem que se fazer ouvir, né, de alguma forma. Obrigada pela sua pergunta. Imagina, ainda nesse sentido, eu gostaria de... A gente teria a presença do veterinário Roberto Stevenson aqui hoje, mas ele não pôde vir, e ele deixou um convite para a gente de um ato público pelas passagens de fauna no município de Campinas, que vai acontecer amanhã, dia 4 de julho, às 11 horas da manhã. Vai ser no gramado, ao lado do quilômetro 118 da rodovia Zeferino Vaz, que eu acredito que seja a rodovia desse número exacerbado de atropelamentos. Então, fica aqui o convite, quem quiser participar. A gente pode publicar também nos stories lá do Fórum Popular da Natureza o convite, tá bom? Acho que a sua resposta respondeu a próxima pergunta, que era do Luiz. Ele pergunta sobre as passagens de fauna.
os diversos projetos de corredores ecológicos, corredores caipiras, corredores de polinização ou até mesmo o Código Florestal, vocês avaliam como suficiente para permitir essa circulação e interação da fauna ou seria preciso ampliar as áreas de reserva? Professora Kátia, acho que a professora pode complementar. Também quero agradecer, Luiz, pela pergunta, extremamente interessante, desafiadora, né? Eu acredito que essas áreas nunca são suficientes, na verdade, o que nós verificamos é que as espécies da fauna procuram circular por esses corredores verdes, então, se eles não existem, essas espécies passam a matriz, que muitas vezes é agrícola, um pasto, uma cana, nem todas as espécies passam, mas algumas conseguem passar, mas a partir do momento em que uma área de vegetação ripária ao longo de um rio, ela é restaurada, ela se torna um caminho possível. Nós temos registros de monitoramento que mostram espécies, né, que para ir de um ponto aqui, né, eles não utilizam a distância mais curta. Então, se o que está no meio é uma cana-de-açúcar ou um pasto, né, e o que interliga esses pontos né, eventualmente um corredor linear de vegetação nativa, nós temos dados mostrando que essas espécies andam mais, mas andam por esses corredores verdes. Então, eles são necessários para conectar as paisagens. Acho que a Fernanda deu aqui uma palestra, né, teve uma fala brilhante, assim, mostrando um projeto maravilhoso, que deve servir, né, de inspiração para outras iniciativas como essa. E esses corredores devem interligar essas áreas, tornando essa paisagem menos resistente ao movimento dos animais. Agora, eu queria colocar um ponto que eu acho que é muito importante. A gente tem uma impressão de que corredores verdes, né, de que corredores ecológicos, eles geram só serviços, né, serviços no sentido de bens que chegam ao ser humano. Isso é uma verdade, mas se esses corredores não forem trabalhados, né, sob várias outras perspectivas, eles podem gerar também o que nós chamamos de desserviços, né, que são problemas. Então, eu coloquei aqui no chat privado para a Fernanda, né, uma colocação de que nossos projetos precisam conversar, né? Existe uma conexão importante, porque antes de você restaurar uma área, é muito importante que se trabalhe com a existência humano-fauna antes que aquela interação vire um problema. E se a gente não cuidar disso, aquelas espécies da fauna que não passavam por ali, que vão começar a passar, nós podemos ter uma série de situações, de problemas, por não nos antevermos a algo que fatalmente vai acontecer, e que pode ser muito bom, tanto para as pessoas e especialmente para a fauna. Então, é muito importante que essas estratégias elas estejam articuladas, que essas iniciativas sejam trabalhadas em conjunto, né, para que problemas sejam evitados. Então, a gente não precisa esperar as espécies morrerem na rodovia, 33 animais em um mês, para a gente perceber que precisa mudar a estratégia, né? Nós não precisamos esperar interações negativas entre humano e fauna para saber que nós precisamos nos antever, né, e trabalhar a população, trabalhar essas áreas, pensar em medidas para que as interações negativas não aconteçam. Acho que isso tem que ser tem que estar muito claro para nós e exige de nós um esforço muito grande, né? Mas existem várias possibilidades. Então, eu acho que é um caminho muito, muito positivo, né? Se nós soubermos olhar para ele do modo adequado. A prevenção tem que vir antes da mitigação, né? A mitigação tem que ser a última etapa que a gente pensa. Exatamente. Agora, passando as perguntas para a Fernanda. Fernanda tem uma pergunta da Júlia. Ela pergunta, que tipos de técnicas de restauração você acha mais eficiente para esse caso? Acredito que para o caso que você mostrou no mapa. Tá. Então, são vários arranjos possíveis, né? E hoje a gente ainda não tem identificação das áreas, a gente fez esse critério de prioridade ambiental, agora a gente vai passar para a fase de entrevistas dos agricultores, e a partir disso a gente desenvolve o modelo de acordo com cada situação de cada propriedade. Mas se essa área já tem algum fragmento, muitas vezes só isolá-la, cercá-la, né, ela já consegue se restaurar. Ou em algumas situações intermediárias, a gente pode incrementar, né, favorecer com algumas espécies para promover a restauração mais rapidamente. E tem o grande
carro-chefe que a gente está querendo promover aqui no nosso território, que são sistemas agroflorestais, ou seja, dá para a gente fazer plantio de árvores junto com produção econômica na propriedade, né? A gente pode ter alguns carros-chefes de produção agrícola em sistemas agroflorestais, que você vai beneficiar tanto a fauna e a flora, mas também a renda daquele agricultor. Uhum. Perfeito. E tem mais uma pergunta muito interessante da Thalita Gantos. Ela pergunta para Fernanda: como você enxerga a importância da Petrobras enquanto uma empresa estatal que não tem o lucro como fim em si, ao contrário de empresas capitalistas, no financiamento de projetos como esse do Corredor Caipira? Eu acho excelente, é o recurso brasileiro beneficiando o brasileiro, né? A Petrobras é uma empresa estatal de capital aberto, mas a maior parte das ações são do Estado. Então, acho que, assim, a gente sabe que o recurso está concentrado na mão de poucos. Então, todo recurso para a gente promover transformações no território, nesse caminho da agroecologia, da sustentabilidade ambiental, é bem-vindo. Eu acho que a gente tem que ter alguns critérios, uma organização social de base que acolha essa diversidade de recursos, mas que tenha um senso crítico, um controle social também, para a gente não ficar refém de alguns bancos, de algumas estratégias mais difíceis de você contornar, né? Que tem o tal do capitalismo verde, que a gente conhece muito bem, que é as empresas buscando maquiagens e não ações de verdade. Mas, assim, projetos como o Tamar, que a Petrobras vem fazendo, projetos que têm retorno tão grande para a população brasileira, eu acho que é um ótimo exemplo de uma empresa estatal trazendo retorno para o próprio país. Muito bom. O Lucas Borges, ele também pergunta para a Fernanda, ele diz: excelente iniciativa, Fernanda, parabéns. E uma pergunta: como foi o engajamento dos produtores rurais no projeto? Vocês enfrentaram problemas na regularização das APPs para incluir elas no projeto? Está sendo, a gente está exatamente nesse ponto do projeto. E acho que a gente tem que também não criminalizar o agricultor, né? Então está faltando fazer cumprimento de lei ambiental, precisa recuperar APP reserva legal, estamos juntos, somos parceiros, vamos somar nessa discussão. Então, a primeira coisa é a não criminalização e se chamar para esse diálogo. E eu queria só complementar a pergunta anterior, que como é que a gente promove políticas públicas no sentido da agroecologia? E a participação social, a integração dos conselhos e toda essa contribuição da construção de redes é o único caminho que a gente visualiza, né? Não vai vir uma política, pelo menos na atual situação que nós estamos, né, de cima para baixo. A gente precisa construir essa força de baixo para cima. E a agroecologia vem criando como um grande caldeirão que está fermentando as pessoas, né, das universidades, de ONGs, de vários movimentos nessa direção. Então, fortalecer, né? E a gente está numa transição interessante da formulação de políticas públicas, do comando e controle, né? As leis ambientais surgiram da punição, né, da regra, para um maior desenvolvimento de políticas com participação da sociedade. Então, não é trivial participar de conselho, não é trivial saber o que está acontecendo nas APAs, na sua questão da gestão com a participação popular. Então, vamos exercitar essa musculatura, que ela é super importante, a gente precisa de vocês e a gente conta com todos nessa transformação do território. A gente ter municípios que promovam a vida, né? Nossos municípios está acabando a água, né, a soberania alimentar nossa está totalmente em risco, a gente está em crise, né? A pandemia está aí para nos lembrar. Então fica aí também esse chamado, e se você é agricultor aqui dessa nossa região, vamos conversar. Perfeito, e inclusive responde a próxima pergunta da Normalene Sena: como fortalecer junto aos municípios que priorizam a degradação com as mineradoras e a preservação ambiental? Acho que é justamente isso que você falou, né? A participação popular é muito importante. Se você quiser complementar. Eu acho que a gente está aprendendo a diferenciar luta de briga, que nem eu comecei a minha fala falando um pouquinho disso. Então, vamos ser estratégicos, né? Não adianta eu ir lá sozinha mandar um e-mail para aquela empresa específica. Não, a gente precisa se coletivizar, né? A gente tem que ter estratégias que promovam a vida e a biodiversidade, que nem a Isabela está falando aqui. Biodiversidade, olha que coisa linda. Então, acho que a gente está num confronto de paradigmas, né? Dessa visão liberal, extremamente concentrada em grandes empresas e da necessidade do nosso povo de comer, de se alimentar, de ter água, né, de ter ar. A gente quer ter vida saudável, então a gente precisa de fato dessa união,
e não tem outro caminho. Vão procurar desde o nosso do prédio, né, os nossos coletivos do bairro, coletivos da cidade, e todos esses conselhos. Eu queria muito saudar os gestores públicos que passaram aqui. A gente sabe também a situação delicada que está nosso desmonte das políticas ambientais. Tá agora João lá, guerreiro, né, por nós, por todos nós. Então fica aqui uma grande saudação também para os funcionários aí das APAs e os gestores das nossas áreas de proteção. Sim, isso mesmo. Agora, passando a pergunta para o Jorge. Jorge, a Isabela pergunta: o que é feito em relação à caça? E com tão poucas áreas verdes, onde os animais são soltos? Seu microfone acho que está desligado. Alô, pronto. Agora foi. Bem, a caça é uma questão complicadíssima, né? Porque além dele ser ter um problema cultural, né? Já vem dentro das pessoas, seja o estilingue, seja um alçapão, né? Aquela pequena, vamos chamar assim de uma pequena caça aí que a criança aprende a fazer desde novo, né? Hoje nós temos um agravante muito sério, né? A desculpa do javali, né? Do controle, de se fazer o controle do javali, desencadeou aí parece que uma loucura coletiva, né? Você vê grupos de pessoas saindo armadas para a zona rural, dando tiro em qualquer coisa que se move, né? Você vê pessoas na janela de um apartamento dando tiro em tudo que voa, que passa perto daquele apartamento. E pior do que isso, né? Existe uma tolerância das autoridades com relação a isso, né? Com relação ao porte de arma, com relação à circulação dessas armas, com relação a esses grupos que saem, muitas vezes embriagados, né? São pessoas que saem de um barzinho e vamos caçar javali, e sai dando tiro por aí num monte de coisa. Então, a gente tem visto isso, inclusive, né, infelizmente, organizados em grupos de faculdade, né, de alunos e professores dentro de faculdades. São relatos que a gente recebe, são relatos que chegam para nós juntamente com os animais feridos ou mortos, né, e num aumento muito grande. No ano passado, nós tivemos um aumento aí de perto de 30% da chegada de animais mortos ou feridos por armas de fogo, fora as armadilhas, né, mas por armas de fogo. E então você vê que, vamos dizer, perdeu-se o controle, né, por conta dessa desculpa de fazer o manejo do javali, né. Com relação à soltura dos animais, também é uma questão complicada, né, por conta do que ela pontua aí, a falta de áreas verdes e tal, mas a gente tem conseguido um certo sucesso por conta de um trabalho que, ao longo dos anos, nós temos feito com proprietários rurais, né? Então, você tem aí outras ações que vêm sendo feitas junto às comunidades rurais, que acabam desdobrando depois na possibilidade de você ter uma conversa sobre a reinserção daquele animal naquele local. São animais que a gente procura destinar, obviamente, o mais próximo possível do local de origem, né, do destino dele. Muitas vezes isso não é possível, mas a maior parte das vezes sim. E sempre buscando aqueles proprietários que têm uma participação mais efetiva em ações, em projetos, ou demonstrem aí um certo cuidado ambiental nas suas propriedades. Jéssica, acho que você está sem o microfone. Acontece. Uma última pergunta para o Jorge. A gente está chegando aqui ao final da nossa live e para a gente encerrar, então, Jorge, a Maria Castellano pergunta como a mata ciliar se sustenta financeiramente, especificamente se há algum apoio do poder público. Acredito que o seu microfone... Não, o meu está ligado. Está ouvindo? Acho que travou, então. Com relação ao poder público, né, as prefeituras que a gente tem parceria,
elas contribuem nesse trabalho no conjunto do CRAS, principalmente. Mas do poder público, de uma maneira geral, seja estadual, seja federal, é zero, né? Muito pelo contrário, existem mais dificuldades do que qualquer tipo de apoio. Então, a mata ciliar se sustenta através de projetos, né? A gente está vendo aí a questão do corredor Caipira, aí um projeto da Petrobras. Nós já tivemos 2 edições da Petrobras patrocinando projetos nossos, né? Projetos outros de outros editais, projetos com empresas, algumas empresas parceiras, projetos com universidades, com instituições de fora do país. Cada setor da mata ciliar acaba buscando recursos, vamos dizer, quase que especificamente, né? O pessoal que faz pesquisa consegue aí parcerias com universidades, instituições, principalmente de fora do país. Os projetos de reflorestamento, de restauração, de manejo de água, tal, a gente vai buscando editais, né? Existem parcerias com empresas, como eu falei, existem serviços que a gente acaba prestando, seja no fornecimento de mudas ou de serviços de restauração aí no cumprimento de TACs. Então, são várias formas que nós buscamos aí, várias frentes para levantar os recursos que mantêm os projetos que nós desenvolvemos. Certo. Muito obrigada. Acho que a gente, então, chega ao final da nossa live aqui, então, vou pedir para fazer uma rodada de finalizações e despedidas, pedir para a professora Kátia se despedir, logo em seguida a Fernanda e depois o Jorge. Bom, gostaria de agradecer, foi um prazer dividir esse espaço com vocês, que estão aqui comigo no estúdio, com vocês que estão aí nas mídias sociais, nas diferentes vias de transmissão dessa live. E eu queria, na verdade, dizer que essa discussão, áreas verdes, biodiversidade, coexistência humano-fauna, interação humano-fauna, é algo que não para, né? Não termina, não finaliza aqui. Na verdade, a gente precisa continuar debatendo, continuar olhando para isso, porque esse é um fenômeno que tende a crescer. Se humanos sobreviverem, né, e continuarem sobrevivendo na Terra, e se nós deixarmos as espécies animais sobreviverem também, isso significa que humanos e não humanos, né, animais e pessoas vão continuar se encontrando, uma vez que a gente domina cada vez mais a superfície terrestre. E essa relação, a forma como nós nos relacionamos com os animais, ela não é correta e não é justa, não é equilibrada, né? Ela é desastrosa. Então, assim, para nós e para todas as futuras gerações. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos e nós precisamos de atitude, né? Nós precisamos de mudança. Então, eu espero que nós sigamos, né, conversando muito, né, aprendendo, fazendo, né, aprendendo errando, mas buscando aí, né, acertar e em busca desse propósito comum. E quero parabenizar o Fórum pela iniciativa de trazer esse tema e de abrir a possibilidade para que estejamos aqui hoje conversando e compartilhando nossas experiências e aprendendo juntos. Muito obrigada, foi um prazer, uma alegria para mim. Nós que agradecemos a sua presença, professora. Fernanda? Também agradeço a oportunidade desse encontro. Tem uma frase africana que fala que pessoas são como rios, crescem quando se encontram. Então, cada oportunidade de encontro é uma oportunidade de crescimento. Então, agradeço por esse encontro de hoje. Reforçando, 2 convites. Venha participar do concurso fotográfico, dia 5 agora termina. Traga sua foto, pode ser amadora, profissional. Entra no nosso Instagram, Corredor Caipira, corredorcaipira.com.br, participa das nossas redes. E agora, no dia 7, vamos conversar sobre ferramentas de participação, né, metodologias de participação na rede Balai de mulheres. Os homens são bem-vindos também. E vamos estar juntos, estamos juntos aqui. E até o dia 17, então. Um abraço a cada um, cada uma. Excelente. Muito obrigada, Fernanda. Jorge? Eu também queria agradecer e dizer que foi um prazer aí conhecer as pessoas que desenvolvem esses projetos, as ações que vêm sendo feitas, né, a iniciativa do Fórum, que é extremamente importante, não só para trazer essa discussão
a um público maior, né? Mas para manter viva, né, essa discussão. Então, assim, isso tem que ser uma coisa constante mesmo, trazer outros atores, trazer pessoas que venham contribuir da melhor maneira possível, né? E trazer o contraditório também. Nós precisamos entender, né, por que as coisas não acontecem como deveriam acontecer, né? Se todo mundo sabe, né, que está errado, por que as coisas continuam acontecendo errado? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos que participaram desse evento, e a gente está à disposição de todos também para contribuir da melhor maneira possível. Obrigado aí pela iniciativa e obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Jorge. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram dessa live, que estiveram aqui conosco enviando comentários, perguntas, que participaram pelo chat, e também a todos vocês que estiveram aqui comigo no estúdio. E gostaria de deixar o convite aqui. Dia 17 nós faremos uma roda de conversa dando sequência a esse assunto, a esse tema tão importante. E vamos discutir, né, como o Jorge e a professora Kátia e a Fernanda colocaram, se a gente sabe que está errado, como a gente vai mudar isso? Como devemos nos relacionar com os animais, com as florestas? Vamos discutir isso no dia 17. Estão todos convidados. E é isso, pessoal. Até mais.